vou contar para vocês. Vocês deram ouro. Ouro com brilhante na ponta. Disciplina. Eu aprendi a contar comigo mesmo na adolescência. Pode vir o que vier, que eu aprendi a contar comigo mesmo na adolescência. Estamos falando aí de uma faixa etária que está lá no miolo de 12 a 18 anos, mais ou menos. Alguns teóricos dizem até 21, mas o grande grosso dos 12 aos 18 anos. Vira Henriette e fala o quanto a arte, nossa, a salvaguardou na adolescência. E você, Michel, fala da fé. Caramba, gente, muito sério isso. Porque a gente está falando não só para a gente poder entender, sentir, pensar. Quanta coisa a gente está falando aqui um para o outro e que a gente está conhecendo mais e mais, cada um de nós. Tem coisas que a gente vai lembrar, caramba, já passaram 40 anos. Olha, como é que eu esqueci disso? E agora essa pergunta fez eu lembrar. Essa semana a gente viu o Teatro de Container, lá em São Paulo, sendo expulso daquele lugar. E aí houve um mutirão, todo mundo assinou, eles ganharam mais 180 dias. Mas tem uma coisa que aconteceu ali que tem total relação com o que a Henriette falou e com aquilo que o Luiz Eduardo falou, aquilo que a Duda falou e que você falou, Michel. Eles falaram nos depoimentos lá no Instagram, se quiserem botar, bota lá, Teatro de Container, que o teatro, as paredes são de vidro para que a arte possa tirar quem estiver na rua perdido e botar o perdido para dentro, porque a arte pode ajudar a consertar qualquer pessoa. A arte, o conhecimento, a música, uma família. Isso é muito sério. Não é só os nossos pais. Os professores também estão no jogo. O freitão lá do clube que dava vassourada na gente e dizia: não, você é a mesma coisa do que todos os outros da gangue de vocês. Não é porque é filha do presidente, não. Tem autoria de dizer uma coisa dessa. Então a gente tem que contar não só com a gente mesmo, mas com todos. Todos podem ser agentes desse processo. E aí vem Michel e fala: olha, tenha fé. Anda com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar. Vai com fé. Isso que a Henriette falou, se com o Luiz Eduardo aconteceu com 15, 16, e com ela aconteceu aos 46, isso para nós é algo, no mínimo, para a gente refletir. Cada um tem uma temporalidade, uma história, uma jornada, mas a adolescência é um tempo muito útil e fértil. Na adolescência, você corre o bom risco de aprender a contar contigo. Lá na vida adulta também é bom que aconteça, porque na vida adulta tu tá mais sozinho do que nunca. Mas se você começar a ser treinado antes, isso pode ajudar pra caramba. Então essas saídas, essas fugidas que o Michel deu, que o Luiz Eduardo deu, nossa, gente, isso pode ser o fim do mundo na hora que acontece. Onde é que eles estão? Ai, meu Deus! Mas isso pode ser uma transgressão que vai virar uma utilidade para o resto da vida daquele eu. Então vamos procurar olhar, e a gente já falou isso na temporada 1, por essência e não só por aparência. Não olha só para aquilo tal como se mostra. Vai lá, abre a porta do mistério, vai querer saber mais do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do vizinho, que está todo mundo junto. Deveria estar integrado, nós estamos misturados. Todo mundo junto e integrado. Eu quero ouvir vocês, porque agora a fase adulta chegou para nós. Muitos já estão até na envelhecência. E outros começam a atingir, 65 é a terceira idade. A gente está tudo na envelhecência. Michel ainda não sei se Duda já está. Mas se a gente for levar em consideração o que esse autor, sociólogo, Manuel Berlin, que é um psicanalista, ele já decolou para o infinito, mas ele fez essa transição da sociologia para a psicanálise. Ele que cunhou o termo envelhecência. Depois, escritores como Mário Prata também colocaram esse termo nas suas produções, porque é um movimento muito semelhante ao que a gente viveu na adolescência. Ou seja, na envelhecência, o conceito de finitude chega e aparece. E não tem como você fingir que não está vendo ele. Quando você olha para o espelho, você começa a ver algumas diferenças.
eu queria convidar vocês a falar dessa vida adulta, está começando a passear pelo processo da envelhecência. Cara, eu vejo que tá. envelhecer. Desculpa. E Fala, todo Duda, mundo fala. junto. A envelhecência, pra mim, vai somar a autossuficiência do Jason, a fé do Michel, a evolução da Henriette e a disciplina na vida. Ai, Luiz, você ia Na união falar? dos seus poderes, eu sou o Capitão Envelhecência. Né? Pois é, cara, isso daí pra mim ainda é um nervo exposto, né? Que eu virei 50 no ano passado e com os 50 anos vem a grande, né, coisa, né, a grande pedaço de espelho na tua cara dizendo, olha só, amigo, não tem outro desse não, tá? Tipo, esse aqui você agora com certeza absoluta passou da metade, não tem outro desse. E aí isso é o Zé Maria te dando bom dia e, né, pedindo a chave da sua casa. Assim, dá a chave aí que um dia eu chego aqui e entro mesmo e tal. Assim, tudo bem que tem isso a vida inteira, mas tipo assim, o cara agora você não tem como escapar do negócio. Isso fez uma loucura na minha cabeça, né? Ficou um negócio doido, né? Eu fiquei olhando para aquele bando de filho que eu tenho e pensando, pô, será que eu vou ver esses netos todos? Será que eu tô ajudando? O que eu tô fazendo? Tô ajudando ou tô atrapalhando a minha capacidade de pegar todos esses netinhos no colo e tal? Depois, no futuro, de repente, conseguir limpar a minha própria bunda. Né? Todas essas coisas começam a povoar a minha cabeça muito doida. Mas, ao mesmo tempo, agora vou abrir as porteiras aqui das angústias, né? Tem essa coisa da música, conexão da música, sou sempre muito ligado em música também, né? Então, minhas playlists dos aplicativos de música tem as músicas que eu ouço diariamente, né? E aí, às vezes, os aplicativos de música me mandam umas sugestões de, sei lá, uma playlist de um flashback, músicas de antigamente, que são iguais às músicas que eu ouço todo dia normalmente. Eu só ouço música velha. Então, eu tô lá ouvindo as músicas velhas, às vezes eu vou lá num ano muito doido, sei lá, 1985, um negócio assim, né, pra ouvir as músicas de lá, e isso me transporta pra um negócio que me faz sentir extremamente sozinho, porque é um troço tão profundo lá dentro de mim e eu me sinto tão já longe daquilo, né? E sou o único que teve aquela história ali, o único que passou por aquele negócio assim, né? E com a sensação da finitude vindo ali pra frente, né? É uma coisa muito única que eu nunca tinha visto antes na minha vida, né? Um negócio tipo assim, caramba, você adulto, né? Capaz, poderoso, tá acostumado a, tipo, ser uma pessoa que já sabe mais ou menos das coisas, já viu as paradas. Aí essa sensação é muito estranha, de tipo assim, cara, isso aqui é totalmente novo, é uma emoção totalmente desconhecida. É sinistro. É sinistro. Mas eu quero fazer uma distinção com relação à questão de gênero. É muito ingrato para essa coisa do envelhecer, porque um homem grisalho, ele faz muito sucesso, mas uma mulher grisalha, ela já denota uma velhice. Mas todas as vezes que a gente faz uma denúncia, a gente precisa anunciar, que não adianta você só ficar no campo da denúncia. Eu acho que a gente também está em evolução, até para o envelhecer. A gente tem, né, dados também fundamentais de que a gente tem vida para envelhecer. E como é que você envelhece melhor? É exatamente o que o Jason está falando. Esse período de agora tem que ter estabelecido todos esses elementos que a gente acabou de falar: disciplina, fé, eu me viro e vou, deu tempo de fazer, para que a gente tenha uma sobrevida com o envelhecimento de forma qualitativa. Tanto é que a placa indicativa da terceira idade, ela foi modificada. Não é mais aquele indivíduo com a bengala. Hoje é uma pessoa com uma postura diferente. Isso é um olhar diferente para o envelhecer. E a gente não se assustar
com o envelhecer em todos os sentidos, porque velhos também transam e beijam, têm libido, têm vontade, querem estar nos lugares. É muito duro a gente estar nos lugares e alguém me chamar de ô minha tia, ô minha senhora. Cara, eu tô na melhor fase da minha vida, mas eu acho que isso é amadurecimento. E se isso puder chegar a alguém que vai nos assistir, é a gente começar a ir melhorando, sabe? E dirimindo dúvida, ler, se informar e ver que envelhecer faz parte, porque eu já tô lá. Tô quase na terceira idade, né, gente? Beijo no ombro. Boa. E tu, Michel? Então, esse tema envelhecer, para mim, é um tema atual, né? Porque não parece, mas eu tô indo pelo caminho. Mas, assim aproveitando que nós temos uma psicóloga aí no grupo, depois que meus pais se foram, eu envelheci aí mais uns 20 anos, sabe? Porque eu sempre tive medo, sabe? De partir cedo, porque meu pai partiu cedo, minha mãe partiu cedo, e aquela pressão sociológica, mas você tem que se cuidar porque eles morreram de câncer. E cada ano que eu passava, eu falava, tá bom, se eu chegar até o meu pai, e o meu pai faleceu com 54, sabe? Tipo, então a velhice para mim chegou psicologicamente. Quando eu saí do meu país, que eu vim para cá e tive que começar do zero, que eu tive que colocar currículo, lembrei da minha fase de adolescência, de ter que procurar documentos e pegar onde. Parece que eu rejuvenesci. Então hoje a velhice para mim é uma coisa que eu não penso, por enquanto. Sabe, as marcas da velhice ainda não estão em mim. Eu acho que, claro que eu não aconselho ninguém fazer o que eu fiz, né, imigrar de uma forma irresponsável, mas para mim hoje foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque se não fosse essa loucura, né, fugir de casa, botar a roupa na mochila e sair, de repente hoje eu estaria no Brasil depressivo, com medo de morrer, como eu fazia, ia nas consultas e chegava a pedir o cara para fazer exame do meu dedão. Pô, meu dedão tá meio vermelho, será que é alguma coisa? Então, ou seja, eu acho que como a Dulce falou, quando a gente se movimenta para as coisas que a gente não conhece, faz com que a gente, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então acho que é interessante a gente lembrar da nossa época de criança, quando eu não andava de bicicleta, eu falei, vou cair, mas eu vou aprender. E é mais ou menos isso. Acho que a velhice para mim, ela, assim, tendo saúde, acho que para mim a velhice vai ser sempre uma infância, porque eu sempre vou estar fazendo alguma coisa. Olha, vocês hoje estão inspirados. Eu estou adorando o que vocês estão falando. Pai e mãe é um tema complexo. Quando eles decolam para o infinito, um pedacinho da gente também vai junto. E isso que você fez de mudar para outro país foi como o Luiz Eduardo sabe muito bem. Você deu um boot na máquina, começou do zero, acho que até formatou a máquina, porque voltou lá para a adolescência, dando esse movimento. E é isso mesmo. Eu quero terminar esse programa de hoje fazendo um convite para vocês pensarem se vale a pena a gente voltar nesse tema que eu achei ele tão fecundo, nosso próximo encontro. Essa semana eu estive mentorando uma dupla trabalhando e o tema era envelhecência. Era a finitude. A questão de que bati na trave e quase que eu entrei no gol, só que o gol era para ir para o lado de lá. E eu quero só dar uma palhinha, um spoiler, se vocês quiserem, a gente continua na semana que vem. A senhora disse assim, num atendimento, que não era eu que estava fazendo, eu estava só mentorando para depois dar o feedback. E foi uma das coisas mais lindas que eu vi e vivi na minha vida, nesses 32 anos de trabalho. Ela disse assim, eu fui fazer um exame e o médico falou, a senhora está sozinha? Tô. Olha, a senhora não vai para casa agora não. Eu vou precisar colocar um marca-passo no seu peito, porque o seu exame está num nível acima do que já é sério. E aí ela parou e pensou, uau, eu preciso contar comigo aquilo que você faz desde a sua adolescência, Luiz Eduardo. O que eu faço agora? Respiro, fico nervosa, ligo um filho, está nos Estados Unidos, o outro está não sei aonde. E aí ela diz assim, eu li um livro que está me ajudando muito depois desse episódio. Envelhecer
tem que fazer você olhar para sua saúde física e mental, para o seu dinheiro, se você tem condições de bancar aquilo que você precisa enquanto acompanhamento físico-mental, o relacionamento, como é que você lida com os seus relacionamentos e qual é a qualidade desses amigos para você ter um relacionamento saudável e não tóxico. E por último, mas não menos importante mesmo, o conhecimento. Não para de ler, não para de estudar, não para de se desafiar, porque como a arte, como a música, como os pais, que é a família, como a escola, como o trabalho, que é a empresa, e o conhecimento, tudo isso é terapêutico, inclusive a fé, viu? Então, eu queria deixar para vocês pensarem nisso. Como é que anda? Nós 5, e mais você que nos assiste, que anda a sua saúde física e mental? Você faz uma poupança disso? Ou você vai para aquele embate, para aquela discussão que vai te descarregar imenso, e você vai ficar sem dormir dias, ou com dor de cabeça, ou sei lá o que pode acontecer, porque palavra promove neurotransmissão e você pode parar no hospital e até infartar, dependendo da qualidade da briga. Como é que você está de grana? Você tem grana? E se você não tem? Você pode contar contigo, mesmo na condição que você está, para fazer essa grana e resolver seu problema? Você tem bons relacionamentos? Não adianta ruim com ele, pior sem ele. Não, esquece isso, que isso é para lá de tóxico. E como é que está o teu conhecimento? Você conhece você? Você conhece o teu corpo? Você sabe o que se passa dentro da sua garrafinha, do seu baldinho? Então, hashtag fica a dica. Vamos pensar junto nisso. Se vocês toparem, a gente fala de novo, fase da vida, parte 2. O que vocês me dizem? Podemos fazer isso semana que vem? Eu apoio. Então, diga. Eu tô falando que esse tema mexeu um pouco comigo, eu tô bem emocionado hoje, porque... Ai, meu Deus. Você vai fazer um show, leva essa emoção toda pro show. Bota essas crianças, já que você perguntou no episódio passado, quem é que tá solteiro aí? Quem mantém essa criança viva aí dentro de si? Ó, um beijo pra vocês, até semana que vem. Beijo.